Meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio, para aqueles que ainda não me conhecem. Estou de volta aqui para trazer para vocês mais um capítulo do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Como nós já falamos na semana passada, esse é um livro também muito importante da lavra do Emmanuel e do Chico, claro. E entre todos os livros psicografados, aí incluindo os romances do Emmanuel, que são maravilhosos, né? Paulo Estevão, Renúncia, há 2000 anos, tal, 50 anos depois. Desses livros que nos fazem refletir e pensar, esse livro Pensamento e Vida é um dos mais importantes da sua obra. E não é por outra razão que nós, no nosso canal, que chama-se Reflexões Espiritualistas, escolhemos esse livro para comentar com vocês toda semana um breve capítulo para a nossa reflexão semanal aí. Tá bom? Lembrando que aqueles que gostarem do conteúdo podem se inscrever no canal, deixem o seu like e compartilhem com os amigos dentro do possível para que o canal possa ser visto por mais pessoas e ganhar mais relevância e a gente poder divulgar a nossa doutrina espírita e o Evangelho de Jesus de uma forma mais ampla para todos aqueles que dela necessitam, tá bom? Vamos então aos nossos trabalhos, que hoje é um pouquinho mais longo do que o prefácio, obviamente, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque são 4 ou 5 slides aqui, nós vamos repassá-los um a um. Então tá aí a capa do livro, Pensamento e Vida, Espelho da Vida é o tema da lição de hoje, que nós iremos estudar, e é a lição, na verdade, número 1 desse capítulo, desse livro, quer dizer, e que nós vamos agora começar a vê-lo mais em detalhes. Então vamos lá, aos trabalhos aqui, né? Então, o Emmanuel nos diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então aqui já vem uma primeira analogia, um espelho. Então, o que é um espelho? É uma coisa que reflete algo, certo? Luz, imagem, som. Som no sentido de ondas, né? Vibracionais, vocês vão perceber mais para frente. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então ele faz uma comparação aqui, né, do pensamento como sendo ainda um diamante na forma bruta, que tem que ser lapidado, mas que ele existe, né, na Terra graças à vontade de Deus e sob a égide, sobre a liderança de Jesus Cristo. Então não tenhamos dúvida de que é assim, tá certo? Então esse diamante bruto arrancado lá do ventre do solo avança, vai sendo lapidado para que um dia ele possa refletir toda a beleza de um diamante puro, né? Assim é o nosso pensamento, assim é a nossa alma. Então ele diz assim: nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, nós, né, entre as ilusões que salteiam a inteligência, revelam-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, aqui ele está dizendo, né, que nos espíritos já aperfeiçoados, ele já se reflete, como eu falei, um brilhante e precioso que retrata, que reflete a glória divina, né? Estudando-a de nossa posição espiritual, ou seja, nós aqui na Terra, encarnados agora, século, né, 21, confinados que nos achamos
entre a animalidade e a angelitude, olha bem, hein? Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. É algo muito simples. Nós somos seres ainda, que nem somos perfeitos, seres angélicos, mas já saímos do campo da animalidade, onde ele disse impera um instinto, como o dos animais selvagens, o mesmo dos animais domésticos. Nós estamos ali no meio, mas já temos uma coisa que nos diferencia fundamentalmente dos animais, é a nossa consciência desperta. Então a consciência nossa está acordada para os deveres divinos, é isso que ele está dizendo aqui. Então na faixa evolutiva que nós nos encontramos, com o conhecimento que nós já temos, principalmente com o conhecimento da doutrina espírita, e mais as ciências, e mais a cultura, e a filosofia e tudo mais, né? Nós já temos o que se chama livre-arbítrio, nós já podemos decidir se queremos ir por um caminho ou por outro, né? Então aí o pensamento tem um papel importante e nós vamos ver. Então, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. É muito bonito, né, gente? Então ele reconhece que nesse diamante, uma das faces dela, né, é o coração. E a outra, no centro dela, está o nosso cérebro, que é de onde partem e recebemos também as ondulações do pensamento, que tudo move. Tudo que nós fazemos, antes de agirmos, nós pensamos. Ele vai falar ali na frente um pouquinho. Não tem nada nos seus reflexos condicionados de funcionamento do nosso corpo, respirar, né? O funcionamento dos órgãos e etc. e tal, né? Tudo isso a gente não precisa pensar para fazer. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, são elas frutos de um pensamento prévio que todos nós temos. Tenhamos ela consciência que nós tivemos esse pensamento prévio ou não, mas tivemos. A gente idealiza alguma coisa antes de realizá-la, né? Isso vai ficar mais claro aqui no próximo slide. Porque ele diz assim, olha, força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Então cria e transforma, destrói e refaz, para acrisolar e sublimar, né? Em todos os domínios do universo, ou seja, não é só aqui na Terra, né, gente? Nós estamos falando do universo, né? Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca. Nós estamos constantemente emitindo e recebendo ondas mentais. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. A gente pode ver, a Terra gira, a Lua gira em torno da Terra, o nosso sistema solar ele se movimenta junto com a nossa galáxia, a Via Láctea. Tudo está em movimento, tem ação no universo todo acontecendo a todo instante, a todo momento, né? A natureza é a prova disso, né? As estações do ano que se renovam as flores, e depois vem o inverno, o outono, o inverno, as folhas caem, secam, e mais à frente nós temos a primavera que se refaz e aparecem de novo as flores e os frutos, tudo está em movimento, né? Mas aqui ele entra na questão específica do pensamento. Ele diz assim, o reflexo esboça a emotividade. Então, o reflexo é a nossa primeira ação. Por exemplo, se a gente aparece
um animal selvagem, nós temos um reflexo provocado pelo medo, né, instintivo, de fugir, né, ou de se defender daquele animal. Então ele esboça a emotividade, gera emoção. Nosso corpo produz adrenalina em função daquela emoção, seja boa ou má, tá certo? A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadores da existência. Então vamos lá. O reflexo, que é algo quase que a gente não pensa, gera emoção, certo? Essa emoção, boa ou má, como eu falei, ela gera em nós uma ideia. Fugir do animal selvagem, se defender, né? Um reflexo no trânsito, né? Ou um problema mais, vamos dizer, mais grave em família, uma pessoa doente, gera uma emoção. Preciso levar no médico, vem um pensamento, é a ideia. Preciso levar no médico, tenho que levar para o pronto-socorro. A ideia determina a atitude. Aí eu pego a pessoa, ponho no carro, levo no pronto-socorro. E a palavra que comandam as ações. Chego no pronto-socorro e falo, olha, minha filha está doente, meu filho está doente, minha mãe está doente. Tá certo? Então tem toda uma sequência que nasce do reflexo, vai para a emoção gera uma ideia, e essa ideia determina então uma ação, uma atitude em relação àquela ideia que nós plasmamos. Agora, as ideias, né, gente, aí que tá, podem ser boas ou podem ser más. Deus, de novo, nos deu o livre-arbítrio. Então eu posso estar aqui pensando em como fazer o bem. Puxa, como que eu vou ajudar aquela família que está morando embaixo da ponte? Eu passo todo dia vindo do trabalho, vejo lá uma mulher, 3 crianças embaixo da ponte, né? Me causa uma emoção, né, de benevolência para com aquelas criaturas que são filhos de Deus como nós. Então aquilo provavelmente plasma uma ideia. Eu acho que eu vou ajudá-las. Aí no dia seguinte você passa no supermercado, compra um cobertor, ou compra um arroz, ou compra uma comida, ou alguma coisa que eles estejam precisando, e passa lá e entrega aquilo lá. Então, da sua emoção, a sua ideia gerou uma ação no campo do bem. Agora eu posso também, né, ficar aqui pensando em como fazer o mal. Tem gente que passa meses pensando como roubar um banco, como fazer um sequestro, como criar uma situação infeliz para uma criatura, que eu não vou ficar descrevendo quais são, porque é só ler jornal e abrir a televisão que estão cheios de casos assim, mesmo em família. Aquelas pessoas pensaram em tudo aquilo que fizeram, né? Não foi uma obra assim do acaso, né? Aquilo foi sendo pensado. Depois dizem, foi por forte emoção. Pode ter sido por forte emoção na hora, mas que pensou antes de fazer, pensou, né? Então, ele continua dizendo assim, em semelhantes manifestações, alongam-se, olha bem, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Ou seja, vai longe o nosso pensamento. Às vezes vai no passado, às vezes vai lá numa situação que aconteceu há 5 anos atrás. O que são válvulas obliterativas? Que abrem e fecham, ou alavancas libertadoras da existência. Então eu posso abrir uma válvula do bem, fechar do mal, abrir uma válvula do mal, fechar do bem. Depende da natureza do meu espírito, daquilo que eu estou plasmando em meu pensamento, né? E ele continua dizendo assim, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Ou seja, nós não vamos virar anjo do dia para a noite, nem tampouco vamos voltar a ser animal. Muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação.
Aqui tem um conceito que a gente vai ver em capítulos mais à frente, que é a sintonia. Nós nos harmonizamos com aqueles que pensam igual a nós, né? Então é por isso que ele diz assim que nós temos a nossa capacidade relativa de assimilação, porque dentro do círculo onde a gente vive, nós nos sintonizamos com alguns e com outros não, né? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Ninguém. Você entra, por exemplo, num bar. Vamos dar um exemplo bem bruto aqui. Tem um monte de gente bebendo lá. Problema deles, cada um sabe o que faz na vida, tudo bem. Mas o clima vibratório ali naquele bar não é outro a não ser de alguém que esteja querendo buscar a bebida. Então, se tiverem espíritos desencarnados ali no bar, nós vamos se você tiver tendência a beber, você vai se afinar com algum deles. E pode ser que algum deles, por afinidade, te acompanhe até a tua casa. Tá certo? Agora, você vai num templo religioso, onde todos estão em prece, orando, pedindo a Deus, para seus familiares, para sua grupo de amigos, né, para sua sociedade, para o seu país. Você vai se harmonizar com aquelas criaturas, e espíritos do mesmo padrão vibratório vão nos procurar e vão nos ajudar a tornar realidade aqueles desejos positivos que nós estamos tentando pedir a ajuda de Deus, né? Então ele diz assim, já terminando aqui, né? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. É como um rádio, gente. Um rádio transmissor. Eu vou lá, sintonizo na 102,9, eu pego a determinada estação FM. Se eu recebo uma mensagem no meu celular, alguém me liga, é porque eu me sintonizei com aquela pessoa através de uma determinada frequência de onda. O nosso cérebro funciona exatamente igual a um celular ou um rádio. Nós nos sintonizamos nas frequências e comprimentos de onda que cada um emite e recebe, certo? Por elas, vejam bem, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e o progresso. Então, através dessa sintonia mental, nós podemos nos escravizar a pensamentos ainda infelizes que nos acompanham ao longo de séculos de encarnações passadas, vícios, ações não muito felizes que cometemos, viciações na área de drogas, na área do sexo, na área da moralidade, digamos assim, né, inferior, ou através dessas mesmas ondas mentais, nós podemos nos sintonizar, nos incorporar ao influxo renovador de poderes que vêm mais do alto, do mais alto, para nos induzirem o quê? A purificação e ao progresso, né? Então, nós é que escolhemos a quem e como queremos nos sintonizar. É uma decisão nossa, consciente, porque nós já saímos da animalidade. Não somos anjos ainda, mas então nós temos que decidir o caminho certo, né? E o caminho certo é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Começar pelo amai-vos uns aos outros, né? E o Emmanuel termina essa linda mensagem aqui dizendo assim: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, o reflexo mental é o alicerce da vida. É onde nós moramos, é onde o nosso cérebro se situa, é onde nós estagiamos momentaneamente aqui na Terra, né? E os espíritos desencarnados também, não é porque eles não têm corpo, que eles têm a mesma condição que a gente em termos de sintonia. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador.
E o Criador espera o que de nós? Que nós nos sintonizemos com as faixas vibratórias elevadas da vida, para que a gente possa seguir à frente e crescer na senda evolutiva que todos nós invariavelmente estaremos destinados a chegar. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegaremos lá. Para isso é necessário esforço próprio, dedicação, vontade e coragem acima de tudo. Tá bom? Um beijo no coração de todos aí, fiquem com Deus. Na próxima semana nós voltamos mais com Pensamento e Vida de Emmanuel do canal Reflexões Espiritualistas. Se gostarem, compartilhem, deixem o seu like e nós nos vemos na próxima semana. Beijo a todos, fiquem com Deus.